Nossa. Olá, internautas aqui da TV 61. Estamos começando mais um Metajogo Político com o cientista político Vinícius de Carvalho. Como vai você, Vinícius? Tudo bem? Bom dia, João. Tudo bem? É sempre um prazer estar contigo e com os internautas aí do Expresso 61, da TV 61. Muito bom, Vinícius. Ontem surgiu aí a proposta do semipresidencialismo, né? E o ministro Luiz Barroso apresentou essa proposta e ela já foi logo abraçada pelo ministro Gilmar Mendes, que, aliás, o Gilmar Mendes ele já vinha falando isso já um pouco mais atrás, em outras ocasiões, né? Mas a gente percebe aí algumas questões aí, né, Vinícius? Primeiro porque vem do Judiciário, né? Vem do Supremo Tribunal de Justiça, desculpa, o Supremo Tribunal Federal, vem do Supremo Tribunal Federal uma proposta que, em tese, né, segundo alguns defendem, pode contribuir para evitar uma crise política maior, né? Por outro lado, também seria uma forma, segundo outros analistas, né, segundo políticos, né, do lado da esquerda, seria uma forma de barrar o avanço da candidatura de Lula. Vamos então para a sua opinião, né? Como é que você está vendo essa questão aí? Legal, João. Interessante. Aí, esse é o metajogo mesmo, né? Que dá título ao nosso quadro. Aqui é o meu livro também, né? Que é o jogo das regras, né? Um jogo mais estrutural, mais macro, né? Que também é um jogo político, né? Um jogo de quem define as regras do jogo, né? E não aquele jogo mais micro, né? Mais operacional de quem vai ser presidente da comissão tal, qual votação, né? Quem vai ganhar cada votação. É o jogo das regras, né? E é um debate quase que permanente no Brasil, né? Ele vem e volta, vem e volta, vem e volta. Ele é cíclico, né? Como as estruturas políticas têm problemas, sabemos disso. Vivemos uma reforma política quase constante. A cada eleição há mudança de regra eleitoral. Não há uma eleição igual a outra. É impressionante. Você pega para cada eleição pelo menos uma pequena mudança acontece, né? Então esses debates são permanentes. Aí, hora eles vêm, aí somem um pouquinho, aí voltam. E como o presidente da República tem pautado muito a questão da urna, né, do voto impresso, né, do voto auditável, enfim, que é um discurso, aí, como eu já falei, golpista, né, porque numa democracia você tem que trabalhar as instituições, né, olhar para as instituições e respeitar o resultado que vem delas. E não, assim, só a eleição boa é aquela que eu ganho, né, aquela que eu perco é ruim, né, ou mesmo a que eu ganhei, a minha margem foi maior, né, houve fraude, quer dizer, a fraude é sempre contra mim, né, nunca é a meu favor. Então, mas ele vem com esse discurso que, na verdade, é um gatilho para criticar o resultado da eleição, especialmente em caso de derrota dele e dos aliados a ele, né? Então, veio, né, como você falou bem, veio do Luiz Roberto Barroso, que é presidente atual, né, do TSE, ele está presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né, não do Supremo. Supremo tal Fux, né? Que, até como eu abordo no livro, quem vem pautando esses debates realmente tem sido o Judiciário, né? O Judiciário vem agindo, né, com muito mais força nessa formatação do sistema político do que o próprio Legislativo. Então, sempre que o presidencialismo, especialmente o nosso presidencialismo aqui, que é de coalizão, sempre que ele tem problemas, né, que ele apresenta problemas, aí se volta esse debate do parlamentarismo, né? Será que o Brasil deveria adotar uma solução parlamentarista ou, pelo menos, semipresidencialista, que é uma discussão grande de qual é a diferença. Lembrando que nós já tivemos lá em 93, né, um plebiscito, em 21 de abril de 93, para decidir sobre presidencialismo e parlamentarismo, monarquia e república, né? Inclusive, há uma controvérsia jurídica, se poderia se discutir ou não nessa Constituição, né? Sobre a vigência dessa Constituição, esse tema, ou se aquele plebiscito encerrou essa discussão para sempre. Tem até um pedido, uma consulta feita pelo então deputado Jacques Wagner, da Bahia, que hoje é senador, né? Foi governador da Bahia, foi ministro aí do Lula, da Dilma, né? Ele, quando era deputado federal, ele fez uma consulta, né? Lá em 97, porque na época do governo Fernando Henrique também voltou esse debate, né, de um parlamentarismo, né? Ele fez essa consulta ao STF para ver se poderia ou não voltar. E o STF espertamente não respondeu essa consulta dele, deixa em aberto, né? Porque no momento que responder já vai ser uma sinalização, né, no sentido de
favorecer, de possibilitar essa discussão ou não. Porque lá no plebiscito, uma das coisas que jogou muito contra a mudança do presidencialismo para o parlamentarismo foi exatamente essa. Qual seria o modelo de parlamentarismo? Porque existem N modelos de parlamentarismo mundo afora. Tem modelos em que não há eleição direta, né, que o eleitor elege o parlamento e o parlamento forma um gabinete, né, os partidos organizam uma maioria nesse parlamento, né, e aí montam um gabinete de ministros com um primeiro-ministro. A eleição para o chefe de Estado, né, para o presidente da República é indireta e por aí vai. Agora, o modelo que é considerado mais factível para o Brasil, no caso de mudarmos, né, sairmos desse presidencialismo que nós temos, o modelo considerado mais factível é do semipresidencialismo francês e português. Ele começou na França, né, na Constituição de 1958, na França, chamada Quinta República, que foi escrita praticamente pelo general Charles de Gaulle, né, na época, e aí instituiu isso, quer dizer, lá você tem a eleição direta para presidente da República, mantém-se a eleição direta para presidente da República, e aí o eleitor também elege a Assembleia Nacional Francesa. O presidente da República indica 2 ministros só, que são das relações exteriores e da defesa, e o primeiro-ministro, né, os partidos organizam uma maioria na Assembleia Nacional Francesa, que é o parlamento francês, e dali forma-se um gabinete, um ministério, com um primeiro-ministro. Então, você tem 2 polos de poder importantes. Tem o presidente, que tem a eleição direta, tem seu capital político, né? E você tem o parlamento. Então, há uma força maior para o poder executivo. Ficam 2 fontes de poder. Porque no parlamentarismo clássico é uma fonte de poder só. Só o parlamento. Por isso que é parlamentarismo. Né? O executivo é uma comissão do legislativo, é uma derivação do legislativo. A vantagem é que todo executivo é majoritário. Não há nenhum executivo que tenha minoria no parlamento. Porque no momento em que ele perde a maioria, ele cai. No momento em que acaba aquela maioria, ou dentro do mesmo partido troca-se o primeiro-ministro, como já aconteceu em várias situações, né? Ou então chama-se uma nova eleição, dissolve-se o parlamento, convoca-se uma nova eleição, dali vem uma nova maioria que o eleitor escolhe e aí forma-se um novo gabinete. Então, no parlamentarismo, não há essa possibilidade de primeiro-ministro, né, de governos minoritários, como o que nós estamos vivendo hoje. O governo Bolsonaro é um governo minoritário, é um governo que não tem maioria, não tem uma base aliada majoritária no Congresso Nacional. No parlamentarismo não há essa possibilidade. Todo governo, por definição, ele já nasce majoritário e permanece majoritário. Se ele perde a maioria, ele cai. Né? Diferente do presidencialismo, que eu posso ter um presidente eleito, né, como Bolsonaro foi eleito por um partido, o PSL, com 50 e poucos deputados federais, mas 10%, né? Mas e os outros 90%? Ou pelo menos os outros 40% para atingir 50%, né? Que, claro, ele vai ter uma oposição, e é bom que tenha, né? Do processo democrático. Mas e a formação de maioria? Então tem esse detalhe. Mas o parlamentarismo, por sua vez, também está desgastado mundo afora, né? Também os países parlamentaristas vêm falando de mudar também, né? Tem esse detalhe. Então por isso que o semipresidencialismo é muito cultivado, é muito valorizado como uma possibilidade mais concreta para o Brasil. De você manter a eleição direta para presidente, que é algo cultural muito forte nosso, né? Temos uma tradição personalista muito grande, e aí o parlamento elege o primeiro-ministro, né? Com base numa maioria. E você tem razão, isso oscila muito ao sabor das conjunturas, como eu falei, nos governos mais fracos, né? E também essa possibilidade de vitória do Lula também, né? Sempre que o Lula está ameaçando de voltar, né? Especialmente um perfil mais à esquerda, isso é lembrado. Vamos voltar a 93, né? Em 93 houve a revisão constitucional. A Constituição foi promulgada em 88, e em 93 houve o plebiscito e houve a revisão, 93 e 94, né? Houve um período de revisão. E lá se discutiu a reeleição, e o mandato era de 5 anos, né? E se discutia a reeleição. E naquele momento ali, o mandato foi encurtado de 5 para 4 anos, as eleições foram todas sincronizadas, né? Vamos lembrar que a eleição presidencial era solteira, era separada das outras, né? Naquele momento, os mandatos ficaram todos alinhados, né? Presidente, governadores, senadores, né? Deputados federais e estaduais. E não foi aprovada a reeleição naquele momento. Foi aprovada já em 97, já com o Fernando Henrique. Né? Por quê? Porque havia a possibilidade do Lula exatamente ganhar a eleição. Né? Ali ele era o candidato favorito para 94. Então, se ele ganhasse com um mandato de 5 anos, e mais com reeleição, ele poderia ficar 10 anos no poder. Então, a nossa decisão política, o nosso metajogo é sempre olhando para os interesses, né? Quem ele favorece imediatamente e para candidaturas também, né?
Toda decisão política é assim, João. Quem ganha e quem perde, né? Essa matriz de perdas e ganhos. E aí? Sempre casuístico. Não entendi, desculpa. Não, estou dizendo, sempre casuístico, né? Sempre está... Ah, sim, com certeza. As soluções estão disponíveis ali, mas é sempre olhando para o momento, assim, né? A reeleição foi muito polêmica, né? Foi aprovada com a emenda 16, né? Em 97. Muita gente fala que foi golpe, mas assim, do ponto de vista jurídico, não, né? Porque até um ano antes da eleição você pode mudar a regra daquela eleição, né? Então, até outubro desse ano, podemos mudar a regra da eleição do ano que vem. Existe o princípio da anterioridade, da anualidade. Mas, assim, muita gente achou que politicamente foi ruim, né? Porque ela passou a valer já para quem estava no mandato, no caso para o Fernando Henrique, né? E os governadores que estavam no mandato ali em 97, 98, né? Foi aprovado e hoje, assim, a opinião da maioria é pelo fim da reeleição, né? Inclusive, já foi aprovada uma PEC na Câmara dos Deputados que acaba com a reeleição. Ela está no Senado Federal. E, realmente, porque naquele momento pedia, né, uma continuidade maior. E hoje já não. Hoje entende-se que a reeleição ficou ruim, porque alonga, né? 4 anos é pouco, 8 anos é muito. O senso comum no meio político e mesmo entre os eleitores é que 4 anos é pouco, 5 anos seria o ideal, né? Então, um mandato de 5 anos sem reeleição seria bom. E para as elites políticas, para organizar a fila, é mais fácil sem reeleição, né? Porque vem um governador, fica um mandato, e vem outro, é que ele volta, ou vem um outro, enfim. Esse rodízio, essa circulação deles fica mais fácil que com a reeleição, que são 8 anos, né? É um ciclo muito mais longo. Então, a reeleição também está madura para acabar de forma casuística também, você tem razão. Lá atrás foi um casuísmo, e agora o fim dela também seria. Exatamente. Vinícius, o fato dessa proposta do Judiciário, do Barroso, endossada pelo Gilmar, isso deve ter algum significado, né? Assim, não existe iniciativa assim, pelo menos no metajogo político, né? Espontânea, né? Esses não é coincidência que são 2 ministros que têm uma atuação, o Gilmar muito mais, mas o Barroso também, uma atuação política muito forte. Né? São dois ministros que fazem política, né? O que também não está correto para o judiciário, né? Porque o juiz ele tem que se manifestar nos autos, ele não pode ter uma movimentação política, mas são dois ministros que têm essa movimentação política e vêm fazer essa proposta. Né? Como é que você analisa isso? É verdade, João. Eu vou mais além. São os 2 líderes hoje, né? Do STF, né? São os 2 ícones, né? Gilmar Mendes, mais pela direita, né? O perfil mais conservador, né? E o Barroso, o perfil mais progressista, né? O perfil mais à esquerda. Ali, essa liderança e esse embate entre eles ali dentro da corte é muito claro. São 2 grandes grupos, né? Tem um grupo do Gilmar Mendes ali, que é ele próprio, Gilmar Mendes, Toffoli, Lewandowski, o Alexandre de Moraes, agora o Cássio, né? Marques, enfim, tem um grupo muito forte nesse sentido, que é mais alinhado com a elite política tradicional, né? Anti-Lava Jato, sempre foi muito claramente anti-Lava Jato. E tem um grupo do Barroso ali, né? Que é muito forte, que é ele, o próprio Fux, a Rosa Weber, a Carmen Lúcia, o Marco Aurélio, né? O Teori, não, o Teori já faleceu, né? O Fachin, Luiz Edson Fachin, né? Então tem 2 grandes grupos. Estamos falando aí dos 2 líderes que são realmente Batman e Coringa, né? São herói e vilão, dependendo para quem, né? Para os conservadores, o herói é o Gilmar Mendes, né? Pelo menos para quem é mais simpático às práticas, né, do nosso sistema político atual, né? Porque o Gilmar Mendes é um garantista, né? Do ponto de vista jurídico, é assim, olha, para prender o réu, você tem que me dar muita prova de que ele realmente é culpado ou há indícios de culpa, né? Então, o Gilmar Mendes é conhecido por liberar, né? Por soltar, né? Então, a postura mais garantista no meio jurídico é uma postura mais conservadora, né? E já o Barroso não, é mais alternativista, é mais favorável ao ativismo judicial, né? Tem esse detalhe. Então, realmente. Agora, por que eles estão pautando? Porque o Supremo tem sido o poder moderador, Ju. Isso está muito claro já há um bom tempo, no livro eu abordo bem isso. O Supremo tem moderado o jogo político, com muita clareza. Então, por isso que eles estão pautando esses debates que, infelizmente, vem pouco do Congresso Nacional. No Congresso está em discussão uma PEC para a reforma política, estão falando de voltar ao distritão, inclusive de aprovar o distritão, né? Inclusive o Barroso se pronunciou contra o distritão,
que seria eleição majoritária para deputado estadual e federal. Né? Quer dizer, os 8 com melhor votação, aqui em Mato Grosso são 8 vagas, né? Os 8 com melhor votação ganham, né? Os 24 dos estaduais com melhor votação ganham, independente do partido, né? Porque acabou a coligação, né, na eleição proporcional, então está essa disputa, né? Essa resistência será, se nada mudar, será a primeira eleição para deputado estadual e federal sem coligação, né? Na eleição proporcional, né? Cada partido vai ter que lançar uma chapa própria, chapa pura, e isso vai resultar na redução do número de partidos, e é isso mesmo, né? Isso é normal, não podemos ficar com 30 partidos, como nós temos hoje, tem que reduzir realmente, a governabilidade está muito complicada, né? Então o Congresso só pauta essas questões menores, né? Vai ter, as sobras vão continuar valendo, não vão, quem não alcançar o quociente eleitoral na primeira rodada pode usar nas próximas, e por aí vai. Até o Favro, né, o senador Carlos Favro, aqui de Mato Grosso, está propondo que se volte à regra anterior, em que aquela coligação, aquele partido que não alcançava o quociente perde, né, todos os votos, não participa, né, das sobras, né, da distribuição de sobras, enfim, esse debate está acontecendo. Então o Congresso olha assim no interesse mais micro, né? Inclusive tem uma comissão especial na Câmara para discutir reforma política. E já essa discussão realmente mais estrutural, mais macro, acaba ficando para o Supremo como poder moderador, né? Que, repito, né, tanto Lula quanto Bolsonaro terão dificuldades, né? Não é assim, será uma eleição muito polarizada, muito rachada, muito dividida, né? O lado que perder vai ficar uma oposição muito forte, quer dizer, não haverá uma despolarização, né? Infelizmente, o Brasil está muito polarizado entre esses dois, Lula e anti-Lula, então qualquer um deles que ganhar vai manter, né? Eu vejo dificuldade em despolarizar. O Lula acha, o pessoal dele acha que ele pode ser esse John Biden, né, brasileiro, que ele pode fazer um governo de conciliação, né, pós-Bolsonaro, para tentar superar esse momento de crise que nós estamos vivendo, especialmente com a pandemia, né. Mas não é bem assim, né? Tem toda uma agenda de reformas a serem feitas, neoliberais, né? Será que o Lula é capaz de fazer? Não é, né? Ele vai trazer esse voto de esquerda, também vai trazer o apoio dos partidos mais à esquerda, e aí? Lá atrás ele fez poucas reformas, né? De orientação liberal, né? Que fique claro. E agora, ele é capaz de fazer? Não é? Enfim, então, nenhuma dessas duas soluções parece, assim, pacificadora, sabe? Para o Brasil, eles estão vendo isso. Eles estão exercendo esse poder moderador deles, né? Exatamente. Vinícius, muito bom. Nosso metajogo político aqui, essa avaliação importante. Só mais uma questão. Você acha que o Congresso, né, você já deu uma esmiuçada nisso, mas essa proposta de presidencialismo, ela tem que passar, ela tem que ter uma mudança, o semipresidencialismo, né? Ela tem que ter uma mudança na Constituição, né? Então tem que ter uma proposta de emenda constitucional. Você acha que é possível passar essa proposta no Congresso Nacional? Eu acho que não, João. Eu acho que não pelo seguinte, não convém ao Congresso o parlamentarismo, tá? Nossa, mas aí o Congresso vai governar? Por que o Congresso não quer o parlamentarismo? Lá na Constituinte, vamos voltar, né, alguns momentos históricos bem rapidinho. Lá em 61, né, foi aprovado o parlamentarismo, na época do governo, quando o Jânio Quadros renunciou, né, e aí ficou com o João Goulart no exterior, lá na China, inclusive, ficou aquela dúvida aí, vem, não vem, né, ele era o vice-presidente, teria que dar posse a ele, né, o correto era isso, mas os militares vetavam, enfim, né, houve toda uma negociação e a solução achada naquele momento, né, muito bem mediado pelo Tancredo Neves, foi o parlamentarismo, que aí o Jango veio, mas com menos poderes, né? E assumiu com o Tancredo Neves exatamente como primeiro-ministro. Aí durou 1 ano e meio, foi feito aí sim um referendo, né? E aí o parlamentarismo foi derrubado e voltou ao presidencialismo, né? E logo depois veio o golpe de Estado, em 64, como sabemos. Então a experiência não foi boa lá, né? Em 1 ano e meio foram 4 gabinetes praticamente, né? O Tancredo foi o que durou mais. Houve outros 3 primeiros ministros, assim, foi um caicai muito grande, que é um perigo, né, de parlamentarismo no Brasil, e fica parecido com o da Itália. Da Itália, um caicai, né, a média de duração dos governos é de 1 ano, 1 ano e pouco, né? Tanto que a medida provisória, por exemplo, é um instrumento que vem do parlamentarismo italiano. Né? Quando o gabinete edita uma medida provisória e ela não é aprovada pelo parlamento, equivale a um voto de desconfiança, né? Quer dizer que aquele gabinete perdeu a maioria no parlamento, né? Então é preciso formar um novo gabinete. Né? Foi um instrumento que ficou. Então, e na Constituinte, né, 87 e 88, esse foi um debate muito intenso, o presidencialismo muito desgastado, né, vindo
da ditadura militar, né, e o próprio governo Sarney, né, e aí ele ficou bem parelho, né, tanto que o Sarney teve que intervir com muito peso, né, distribuindo muitas benesses, muitas rádios, inclusive, né, foram distribuídas naquele momento, para tentar manter o mandato de 5 anos, né, um ano a mais de mandato, e o presidencialismo. E mesmo assim ficou um plebiscito, né, engatilhado para 5 anos depois, como eu falei. Mas não interessa ao parlamento, João, pelo seguinte: o parlamento hoje é oportunista, né? Ele apoia qualquer executivo. Quando o executivo está bem, ele apoia. Quando o executivo está mal, ele se afasta. Né? Não, a partir de agora estou rompendo com esse governo. Não há mais a mínima condição de apoiar esse presidente, acabou. A partir de hoje eu sou independente, não acompanho mais a base. Quer dizer, então o desgaste hoje está muito concentrado no executivo, no presidente, no governador e no prefeito. Né? Chega no legislativo, chega. Né? Vimos, por exemplo, no governo Temer, por exemplo, que os partidos da base do Temer perderam muito voto. Isso foi fato. O PSDB ficou em 9º lugar, o próprio DEM, né, Democratas, ficou em 10º, salvo engano, o MDB caiu para 4º lugar. Quer dizer, os partidos da base do Temer sentiram os gastos, os partidos de oposição ao Temer cresceram. O PT, por exemplo, ficou na oposição ao Temer e cresceu. O próprio PSL, né, do Bolsonaro, ficou na oposição ao Temer e cresceu, né? Enfim, então chega no legislativo, mas não chega a todo o desgaste, né? Não chega, ele consegue se desvincular, né? O deputado ele é governista quando interessa e é oposição quando interessa. Agora, no parlamentarismo, não. No parlamentarismo, quando o governo pede maioria, todo mundo vai embora junto. Todo mundo tem que pedir voto. Dissolve-se o parlamento, como eu falei, e todo mundo tem que voltar para pedir voto, né? O primeiro-ministro pede o cargo, né? O executivo acaba, o legislativo acaba. E eles não gostam dessa ideia de uma eleição a cada um ano, ou ter eleições em ciclos mais curtos. Né? Então, eu acho difícil passar. Acho muito difícil passar um semipresidencialismo que seja. Né? Assim, são mais discussões no sentido de direcionar a reforma política para um rumo legal, para um rumo decente, sabe? Que é o rumo de fortalecer o parlamento. No fundo, qual é o recado do Barroso? Congresso, assuma seu papel, fortaleça o parlamento. Né? Como o ex-senador Hernando Amaral Peixoto falava, né? Xinguem os parlamentares, né? Ataquem os parlamentares, mas poupem o parlamento. O parlamento no Brasil é muito esvaziado, é muito enfraquecido, ele tem que se fortalecer como instituição. Ele precisa melhorar o sistema eleitoral, ele precisa descriminalizar a política, né? A política no Brasil hoje está muito criminal, muito criminalizada. É muito difícil você ganhar uma eleição sem se corromper, ou permanecer no mandato sem se corromper. Né? Então, é nesse rumo, né, que nós temos que ir. Porque para ter parlamentarismo, João, é preciso ter parlamento. Né? Parlamentarismo hoje no Brasil seria o quê? Seria Renan Calheiros? Parlamentarismo você seria o Renan primeiro-ministro quase sempre. Ele foi presidente do Senado 4 vezes. Imagina, né? O Sarney seria primeiro-ministro várias vezes. Então, é preciso mexer muito no parlamento, no sistema partidário, no sistema eleitoral e nas competências do Congresso, sabe? Aí que está o nó, né? O centro da crise política no Brasil. No diagnóstico liberal, claro, né? De uma concepção mais clássica, né? O centro da crise política é o legislativo. O legislativo brasileiro está esvaziado, né? Quem fiscaliza hoje é o Tribunal de Contas e Ministério Público, e quem legisla é o Executivo e o Judiciário. Né? Quem modera o processo político é o Judiciário. Quer dizer, o Legislativo tem tido muita dificuldade de cumprir a sua função. Então, o caminho em qualquer sistema é fortalecer o Legislativo. Esse é o recado fundamental do Barroso. Muito bom. Nós estamos terminando aqui mais um metajogo político com o cientista político Vinícius Carvalho. Eu agradeço você, Vinícius. Muito obrigado e até a próxima semana. Obrigado a você, João. Sempre um prazer estar contigo aqui, dividindo a tela, né? Você e os internautas do Expresso 61, da TV 61. Um abraço até semana que vem. Valeu.